volta com Temperando o Papo, gente, hoje recebendo o Josué Brício. Ele que é diretor do Instituto IFC, lá em Santana, que é uma escola, né, de formação cristã. Correto, isso. Isso. E agora a gente, seja bem-vindo, né, claro. Obrigado. E agora já vamos começar a perguntar, né, como é constituída a Bíblia? Bom, a Bíblia é constituída em duas partes, né? Nós tratamos sempre do Velho e do Novo Testamento, né? Eu trouxe aqui algumas informações que no Velho Testamento, dividido em 5 partes, né? Então ali fala sobre a parte da lei, que fala sobre Gênesis, né? Êxodo, Êxodo, né? Isso. Aí a gente fala sobre o Êxodo ali, onde que o povo hebreu estava no Egito. Então é dividida a Bíblia para ficar mais prático das pessoas entenderem, estudarem. Então tem o livro de Levítico, de Números, Deuteronômio, que fala sobre as leis, Moisés. E aí depois a gente tem a segunda parte, que são os livros históricos, né? A caminhada do povo de Israel, aí passa os livros de Josué, Reis, Crônicas, 1º e 2º Samuel. E aí tem os livros poéticos, né? Então esses livros poéticos são os Salmos, onde Davi, né, o famoso rei Davi, escreveu muitos salmos, Neemias, e fala sobre os profetas maiores. Então é tudo uma divisão da Bíblia para as pessoas entenderem. Fala sobre os profetas menores. Então os profetas maiores são Isaías, né? Esses profetas maiores são porque ele tem uma história maior, por isso são tratados assim, né? Tem um tempo maior sobre a história deles. E fala também do Novo Testamento, né? Então o Novo Testamento constituído de 27 livros, e são 4 partes que a gente divide, geralmente. Então a gente divide a biografia, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí fala sobre a história também, na segunda parte, história da igreja primitiva. Fala referente ao Espírito Santo, né? Assim que Jesus morre. A Trindade também? Isso, assim que Jesus morre, ressuscita, é prometido um sucessor, uma pessoa que fosse fazer parte do nosso dia, que é o Espírito Santo, né? E aí em Atos tem essa concessão do Espírito Santo, as pessoas recebem o Espírito Santo, que é o dia do Pentecoste, né? Ô chefe, você lê muito a Bíblia também, você é de uma família cristã, né? Exatamente, eu sou católico, eu leio muito a Bíblia, e eu tenho uma pergunta interessante, porque a Bíblia, se a gente for analisar em fatos concretos, ela é extremamente complexa. Sim, certo? Muito mesmo. Pode-se subentender várias coisas de várias formas. É difícil de interpretar, né, interpretar. chefe? Exatamente, a pergunta é essa. Vocês têm uma escola, né? Então vocês devem ter criado... Existe um método que é uma linha assim reta para interpretar, um estilo da escola para interpretar a Bíblia, ou vocês vão mesmo por partes e tal, ou então passa o que a Bíblia tem e a pessoa interpreta conforme a visão dela? Sim, a Bíblia tem esse lado, né? Tem as partes que é fácil entender, lógico que tem as coisas que divergem. E o que a gente procura fazer? No Instituto a gente procura ensinar uma maneira, não importando a religião da pessoa, né? Que não importa se a pessoa, qual o segmento que é isso, não importa. Por quê? Porque a gente está ali ensinando a Bíblia, né? Então, se você vai ensinar a Bíblia, você não pode impor condições. Primeiro, porque se a gente está falando sobre amor, que é o principal objetivo, o principal alvo, que é Jesus, né? Aquele que morreu pela humanidade, que todo mundo crê em Jesus, todos creem em Deus. Então, o objetivo do curso é explicar o que é a Bíblia, né? Que muitas vezes as pessoas têm dúvida, por que isso, por que aquilo. A gente não entra em termos polêmicos. Vocês passam, sobre transmitem o ensinamento. Isso, então a gente começa um curso básico, que ali é falado sobre isso que eu acabei de falar agora, sobre os livros da Bíblia, conta a história de Israel, conta a história das leis de Moisés, abre um leque muito grande, aí com mapas, onde que era a região, o povo, quanto tempo ficou, 400 anos. Então a gente também separa esse curso, né? Então são 2 anos básicos, onde a pessoa aprende a parte básica da Bíblia, as histórias, o povo de Israel, a localização da Bíblia, quando foi escrito, essas
coisas que nós precisamos. E Pra aí finalizar. são 2 anos básico. E depois mais 2 anos, que é um curso mais avançado, Entendi. para preparar mesmo Mais pessoas. específico para a pessoa se Isso. tornar um pastor, Então, exemplificando. Então, tanto faz se a pessoa quer exercer a função de pastor, de líder, ou não. Né? Se a pessoa quer só aprender para si, um conhecimento seu, não vai exercer nenhuma função como pastor, ou exercer uma função em ministério. Né, que São 2 anos de curso. São 2 Porque a gente, né, chefe, como cristãos, mesmo a gente tem sim a curiosidade de estudar a Bíblia, e é muito difícil estudar e interpretar a Bíblia dentro de casa. Às vezes é muito interessante um curso desse, não é? Exatamente, o curso é super interessante, mesmo porque ele aceita todos os credos, assim, e claro que em relação a Jesus, a Bíblia, né? Ninguém de outra religião que não quer acreditar em Jesus e em Deus em cima da Bíblia não vai para lá. Mas a minha pergunta, sendo uma escola, tá? A gente sabe que não adianta conhecer a Bíblia para ser um pastor, para ser um padre, para seja lá o que for. Você tem que ter o dom de ser um orador. Vocês dão esse tipo de treinamento também? Sim, a gente tem alguns cursos especializados, né? Que a gente procura dar na sede, né? Essa instituição que eu represento em Santana, ela tem hoje no Brasil 31 escolas, né? Também tem no exterior, que são 10 escolas, Itália, Portugal, Estados Unidos e Japão. E a gente também tem outro tipo de cursos, não só de teologia, né? Então tem curso de aconselhamento cristão, administração de igreja, né? Como o Brasil é um país livre, não tem nenhum tipo de regra como a igreja. Então, é um país livre de religião. Sei. Há tem todo países tipo. Com tantas outras regras assim? Não. O Brasil é o maior país cristão. Né? Tem um estudo que fala que daqui 20 anos nós seremos o maior país cristão. Né? E aí, qual é o maior país cristão hoje em dia? Hoje a gente ainda considera os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Mas logo o Brasil, porque não só a igreja evangélica, né? A igreja católica cresceu muito também. E também teve a igreja carismática, que foi para um segmento que estava se perdendo, né? Então teve um avivamento. Então essa escola ela abrange não só para a pessoa que tem um chamado de pastor, né? Um chamado de mestre, porque a Bíblia fala de 5 tipos de chamados, né? Então, você é o apóstolo, o profeta, mestre, evangelista, o pastor, aquele que cuida, né, da igreja. Então, nós temos esses outros cursos que vai fazer com que a pessoa se aperfeiçoe no chamado dela, como louvor, né? Agora, voltando para a parte da Bíblia, quem foi o discípulo amado? O discípulo amado foi João. João. Né? João foi um discípulo amado. E a gente tem duas referências. Eu particularmente gosto muito de ler João, chefe. Você gosta também? Muito. Opa. Né? Muito bonito. E tem 2 referências que falam sobre isso, né? Então, 2 referências que eu deixei anotado aqui para ficar mais prático. Quando Jesus menciona sobre a traição dele, né? Que ele ia ser traído por Judas Iscariotes. João 13, versículo 23 e 25, ele fala sobre essa passagem, né? E demonstra por que João era tão amado. Então, o versículo começa assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez o sinal a este para que perguntasse: quem era aquele que ele falava? Isso se falando em termos de traição. Sei. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Então, é um versículo que fala da intimidade que João tinha com Jesus, o amor, e também Jesus com João. E em outra passagem, a gente vê essa intimidade de João com Jesus, que ele fala sobre mesmo qual foi o privilégio. Quando você gosta de uma pessoa, você convive com ela o dia a dia, você quer demonstrar para as outras pessoas como aquela pessoa foi importante para você. Sim, claro. Você é uma pessoa amada. Então, em 1 João 1, versículo 1 e 4, João fala sobre isso. Então, ele fala que desde o princípio ouvimos, vimos com nossos olhos, contemplamos, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida.
Então ele começa, é um certo de elogio, um certo de convívio que ele teve com Jesus. Então Entendi. esse trecho fala sobre essas coisas. Que ele percebeu o amor, né? Isso. Então fala sobre a testificação da vida que ele teve com Jesus, o Pai amado, a comunhão que ele tinha, o Filho de Deus. Então eles tinham uma proximidade muito grande mesmo. Com certeza. João é um livro muito bonito, gente. Eu particularmente disse já a vocês que gosto muito, porque ele reflete muito o amor que a gente tem que ter para com os nossos próximos, com os nossos irmãos, aquele amor que a gente tem que ter pelos nossos pais, por toda a humanidade de modo geral. Sim. E João era uma pessoa que ele proporcionava isso, sabe? Um amor fiel mesmo. E agora, já acabando, ô Josué, para quem quer participar dos seus cursos, qual o contato? Bom, eu vou deixar aqui, primeiro, eu já tinha falado da duração do curso, né? Isso. São 2 anos, 4 totalizando, e tem algo importante que eu preciso falar, que esse curso também é reconhecido pelo MEC. Reconhecido pelo MEC. Então, o que acontece? A gente tem um convênio com uma Faculdade Unidas, então a pessoa quer o diploma de bacharel, ela vai fazer 2 anos básicos, mais 2 são 4 anos que termina o curso. Sei. A pessoa, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar terminar a grade curricular que é exigido pelo MEC. E aí isso é mais 1 ano de curso. Então são 5 anos. Isso, que aí a pessoa pega o diploma de bacharel. Certificado, claro. Porque também a pessoa às vezes não só quer aprender, ela já quer... tem um nível superior, sim, né? Então ela pode dar aula, então isso é importante. Então, esse é o reconhecimento do curso. Os nossos cursos, a gente tem a escola, que eu sou diretor lá, é em Santana. Lá fica na rua Doutor Olavo Egídio, 646, né? Sei. Santana fica próximo ao metrô, fácil localização, né? Isso é importante, né? Isso. E assim, eu vou deixar os telefones de contato, você que quer fazer o curso, tem essa curiosidade de aprender a Bíblia, como eu já falei antes, não importa a sua religião. Se você quer conhecer um pouco as Escrituras, o telefone lá é 11, né? São Paulo, 2362 9510 ou 2835 3748, tá? Então, bom, a gente tem o Facebook, que é ifcsantana@hotmail.com, tá? E o site que é da escola, que é a sede mundial, fica ifcescola.org. Aí você vai ter mais informação sobre os cursos, onde tem uma escola mais próxima. Se você não é de São Paulo, estiver em outra região, em outra cidade, a gente tem todas uma as escola. informações no site. José, obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a você. E agora, chefe, vamos para lá outro carro. Temperando o papo. Volta já.